Boa noite, querido. Saudade de vocês. Nós hoje vamos tratar de um assunto que já temos uma certa intimidade. É a produção açucareira no Brasil, ainda colônia. Quando que se estabelece? Essas mudas de cana-de-açúcar começam a chegar no Brasil pelos idos de 1530. Martim Afonso de Souza foi responsável por fazer aí o deslocamento dessas primeiras mudas. E é bom que se destaque que a plantação de cana-de-açúcar não começou a existir na vida do Estado português, aqui na colônia Brasil, no século XVI, 1530. Portugal já tinha uma certa experiência. É bom que se destaque também que você não está só plantando cana-de-açúcar, você está abrindo um empreendimento com características de empresa em pleno século XVI, período moderno, na colônia aqui da América Portuguesa. E Portugal só faz isso, meus queridos, porque ele tem uma experiência anterior. O Estado português já tinha trabalhado com cana-de-açúcar em ilhas que ele possuía ali na costa africana. Uma outra coisa é que até então, de 1500 até 1530, naquele período que nós comumente chamamos de período pré-colonial, o interesse, o olhar, a menina dos olhos, a atriz principal da vida de Portugal não era a América Portuguesa, não é a terra que você hoje chama de Brasil, mas era o território oriental, as Índias, parte da Ásia, comércio das especiarias. O olhar, a emoção, a paixonite aguda de Portugal não estava voltado para o Ocidente, mas antes para o Oriente. Isso fez com que o Estado de Portugal deixasse o Brasil numa posição secundária nesse palco. Ora, se o Brasil ficou no plano B na posição secundária, o Estado metropolitano não gastou o suficiente para anunciar para outros que essa terra já tinha dono. O Brasil tem um litoral extenso, era uma terra rica, isso foi verificado aqui desde 1500, desde as primeiras visitas portuguesas com o escrivão Pero Vaz de Caminha. Ali se verificou que nessa terra, tudo que você desejasse plantar, você teria êxito no seu conhecimento. Tudo que você desejasse plantar, você poderia colher. Então a terra era boa, o clima era bom, mas houve uma certa decepção, uma tristezinha. O Estado de Portugal não conseguiu se emocionar de maneira veemente com o Brasil nos primeiros momentos, porque todo o aparato mercantilista, de expansionista, foi voltado para a esperança de achar, desde os primeiros momentos, ouro e prata. Para achar os metais preciosos, para achar pepita. E isso não se verificou? Lógico que não, gatos! Como é que eu vou em uma terra lá pelos idos de 1500, na proporção que o Brasil tinha? Lembrando, eles achavam que era bem menor do que é hoje. Mesmo assim, era terra para dar, vender, emprestar, alugar, hipotecar, fazer o que você quisesse, era muita terra. Mas uma decepção tomou conta do ar. Aqui não havia ouro nem prata. Pelo menos é o que eles achavam naquele período. Já o comércio oriental, não. Ascendente, opulento, maravilhoso, especiarias, a Europa adorava, eles pegavam lá, vendiam caro e naquele momento era a grande solução. Então o Brasil foi delegado a um plano B. Por que então que em 1530 Portugal vai virar o seu olhar para o Brasil como se tivesse namorado, apaixonado, o coração batendo? Porque naquele momento Portugal vai ter que sussurrar, não tem tu, mas vai tu mesmo. Porque o comércio oriental, até então menina dos olhos, começa a entrar em processo de decadência. A concorrência se estabelece, os lucros de Portugal diminuem sensivelmente e o Brasil passa a ser a bola da vez. Agora não tem mais esse papo de mandar umas expedições para cá, delegar a função a umas companhias de comércio, não gastar porque não está afim de gastar num território que ainda não conhece. Portugal deixou o Brasil meio na prateleira por 30 anos. Deixou o Brasil meio na prateleira por 30 anos e agora, de maneira emergencial, a partir de 1530, quer ganhar muito dinheiro no Brasil porque traz nas costas uma decepção com o comércio oriental. Traz outras coisas nas costas. Portugal está com medo. O medo às vezes congela os homens, mas o medo também pode mover os homens. Portugal ficou com medo danado de perder o Brasil. Por quê? Porque outros países perceberam que essa terra é maravilhosa. A gente que mora aqui é espetacular. O clima é maravilhoso, esse calor, emoção, sensação, que faz a gente quase que fazer... Ai, o povo sensual bonito. Eles entenderam que se não corressem para colonizar, para povoar, para deixar bem claro com uma plaquinha ou com uma cartolina amarela na mão que o Brasil pertencia ao Estado de Portugal, outros povos iriam pegar o Brasil. Muitos eram insatisfeitos porque não tinham sido agraciados pelo Tratado de Tordesilhas. A França era super mal resolvida, beijinho no ombro, dor no cotovelo, e não conseguia entender por que tanta terra ficou para Portugal, ficou para a Espanha, e por que ela não foi tão beneficiada assim.
Então os franceses pensavam, se a gente não foi convidado para a festa, se a gente não entra na boa, a gente entra na marra, se a gente não entra pela porta da frente, a gente arromba a porta. O que é isso? Os franceses começaram a fazer contrabando em várias partes do litoral do Brasil. E pasmem! Como é que os franceses conseguiam fazer contrabando desde o período pré-colonial? Porque no período pré-colonial não tinha cana-de-açúcar aqui. No período pré-colonial era madeira, o pau-brasil. Alguém ajudou os franceses a tirarem madeira daqui nas costas de Portugal. Os índios, que já começavam a sentir na pele os maltratos dos agentes portugueses. Então, com medo dos invasores estrangeiros, com medo de perder a terra, justamente no momento onde a menina dos olhos, a antiga paixão, começa a entrar em processo de decadência, as Índias, Portugal entende que a hora é essa, não é depois, não é amanhã, é agora. É chegada a hora de colonizar o Brasil. É chegada a hora de efetivamente povoar o Brasil. E para isso o Brasil tem que ter um produto que seja interessante. O que é um produto interessante naquela época, meus amores? É um produto que a Europa já conheça. Não se esqueça que tudo que for feito aqui no palco principal vai ser feito pela cana-de-açúcar e seus braços. Por quê? Porque tudo que for feito aqui visa o mercado intra-europeu. E a Europa gosta do sabor doce. Adora o sabor do mel, adora a cana-de-açúcar pós-refino, adora ficar alegre com a alegria que vai vir do Brasil, do nosso calor, do nosso Nordeste, das nossas terras. Mas plantar cana-de-açúcar não é tão fácil assim. É legal saber que a Europa gosta, que vai comprar, que vai pagar caro pela cana-de-açúcar. É legal saber que eu tenho onde plantar, que aqui no Brasil o clima é maravilhoso. Lembra? Moro num país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza. E que beleza, já dizia Jorge Benjor. Jorge Benjor disse isso, mas os portugueses também já pensaram isso. Vamos plantar a cana-de-açúcar? Vamos! Todos animados, imagina uma festa, um alvoroço, fizeram reunião, gente dando opinião. Ei, esqueceram de um detalhe. Plantar cana-de-açúcar não é fácil. Você tem terra, você tem clima, você tem braços, porque os negros vão começar a chegar a partir de 1530 para trabalhar juntamente com os índios. Agora acabou esse papo de escambo, agora índio é escravo, vai ser escravo junto com o negro que está vindo da África para fazer esse país cheirar cana-de-açúcar. Mas não é fácil. Falta capital, falta dinheiro. Portugal vai precisar bater em alguma porta para fazer alguns acordos para viabilizar isso que eu chamei de empresa açucareira dentro do Brasil colônia século XVI. Sabe, Portugal vai bater na porta de quem? Vai conversar com quem? Com os holandeses. Lembram? E os holandeses deixam o português entrar, conversam, levam um papo legal. Imagino que tomaram um chá, comeram umas bolachas. E quando os portugueses pensaram que tudo estava certo, que tudo para a engrenagem da cana-de-açúcar estava funcionando bem, uma mão veio no ombro. Os holandeses falaram, nós viabilizamos, forneceremos as primeiras informações acerca do refino, nós vamos transportar a cana-de-açúcar plantada no Brasil e nós vamos vender a cana-de-açúcar no mercado intra-europeu. Espera um pouquinho, a Holanda vai iniciar o refino, depois a Holanda vai transportar, a Holanda vai vender, e para os portugueses, eles vão plantar, eles ganham uma vez e a Holanda ganha duas vezes. Quem mais vai ganhar com a cana-de-açúcar plantada no Brasil não vai ser os lusitanos. Não serão os lusitanos, serão os holandeses. E eles nem precisaram bater em ninguém, nem bater no fígado de ninguém. Foi um acordo feito no século XVI entre a Holanda e Portugal aceitou o acordo. Então nós vamos começar a nossa produção de cana-de-açúcar. Já temos o negro, sim, terra, sim, clima, sim, quem comprar, sim, Europa gosta, sim. Fizemos acordo com a Holanda? Sim, fizemos. Onde plantar, como plantar? É terra que não acaba mais, o Brasil é muito grande, cara. Vamos dividir isso aí como se fosse empresa, setores. Vamos entrar no setor da administração, dividir o Brasil em capitanias hereditárias, faixas de terra pelo litoral. Parei para falar em litoral, você não pode esquecer disso em prova, meu gato. Balança esse cabeção para aprender. Você não pode esquecer disso em prova. Tudo que se faz durante quase 200 anos, durante quase 2 séculos no Brasil colônia é litoral, é costa. Em terra estranha, os ibéricos, os portugueses não se atrevem a partir para o sertão, não se atrevem a partir para o interior. Então, qualquer questão que você execute tem que trazer o seu raciocínio para o litoral, porque era para abastecer a Europa, então você tem que estar ali, abastecendo os armazéns, as feitorias, os navios em costa, e você manda para o destino. Qual é o destino? A Europa. Por quê? Porque nós somos mercantilistas. Por quê? Porque Portugal pensa em lucro e o Brasil tem que fornecer lucro. As capitanias, então, Renata, foram um sucesso? Um fracasso. Mas os grandes governadores que estavam aqui agindo na cana-de-açúcar desde o início, que grandes governadores, que governadores. Lembra do seu avô? Ele dizia que o que engorda o gado é o olho do dono.
O Brasil oficialmente pertence a Portugal, que está do outro lado do Oceano Atlântico. Você está começando a plantar cana-de-açúcar, um negócio faraônico para abastecer a Europa, mas não tem governo aqui. Então quem manda? Ou quantos homens mandam? Esse poder é centralizado ou é descentralizado? Mandam os homens ricos, mandam os proprietários de terra, mandam aqueles que plantam cana-de-açúcar, que são considerados homens bons, partidão. Homem bom é vereador, naquela época não tem um, tem vários. Portanto, no período colonial, época da cana-de-açúcar, o poder está em várias mãos, de homens poderosos, senhores de engenho, homens bons. As capitanias, fracassadas, mas Portugal não desiste delas. Ficou muito claro que foi feito de maneira muito solta. Ficou feita de maneira muito solta nas câmaras municipais, vários homens levantando a mão, dando opinião. Portugal fala, pera um pouquinho, vamos colocar ordem na casa, vamos puxar a corda. As capitanias hereditárias vão até continuar existindo, mas eu vou mandar para o Brasil governadores em meu nome para colocar ordem na casa. Governo geral, ainda no século XVI. Você viu comigo também que depois outra modificação se estabelece. Lá em Portugal, o trono passa por uma questão séria de sucessão. Você sabe que as pessoas adoram poder, né? As pessoas brigam até por mariola. Tem gente que briga por pirulito, fandangos. E em Portugal, as pessoas vão brigar por trono, meu filho. Em 1580, você tem uma questão muito séria em Portugal, o estabelecimento de uma União Ibérica. União Ibérica? Junção de Portugal e Espanha. A Portugal era um estado, Espanha era outro. Que tipo de União Ibérica é esse, Renata? Tá louca, Renata? Eu não estou louca. Portugal e Espanha durante 60 anos vão virar um estado só. Um rei com duas coroas na cabeça. Essa união que se dá de 1580 a 1640, que começa no século XVI e perdura até o século XVII, ela foi feita inicialmente por um rei chamado Filipe II, espanhol, que toma conta dos dois tronos. Quem toma conta da Espanha também vai tomar conta de Portugal. Quem toma conta de Portugal pode meter os bedelhos na colônia que Portugal tem. Brasil, que já planta cana-de-açúcar há 50 anos e ela já deu certo, mas Portugal só plantou cana-de-açúcar porque bateu na porta da Holanda e a Holanda financiou. Mas os holandeses não se entendem, não se dão bem com os espanhóis. Epa, sinal amarelo ligado. Sabe o que se estabelece a partir daí? Os holandeses vão se sentir altamente prejudicados, porque não possuem mais o mesmo trâmito que possuíam na negociação da cana-de-açúcar. Eu vou parar aqui no conteúdo, mas eu quero falar com você. Eu quero terminar o meu vídeo cantando assim para você. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Amo esse grupo. Amo essa música. Epitáfio. Não amo o momento que nós estamos passando agora. Ele me faz pensar de tanta coisa que vai ser diferente, porque nós vamos passar por isso, mas vai ser diferente. Não vou ter mais vergonha de chorar, vou amar as pessoas com muito mais intensidade do que amava antes. Vou fazer uma coisa que eu nunca achei normal. Eu vi as pessoas falando que algumas pessoas e famílias inteiras levantavam muito cedo para bater palma pro sol. Eu até que achava legalzinho, mas vou ser sincera. Eu não me via levantando tão cedo assim para ficar junto com minha família aplaudindo o sol. Sabe o que eu acho agora? Quando todos nós derrubarmos esses muros e sairmos de dentro dos cercos das nossas casas, nós temos que ter coragem para nos juntarmos, sim, nos abraçarmos e aplaudir o sol. Não vamos ter mais vergonha de chorar. Vamos seguir o conselho da minha filha, da minha Maria, que tem 6 anos. Eu entrei no quarto da minha Maria e flagrei Maria abrindo uma caixa de sapato que ela ainda não tinha usado. O sapato é dito sapato para festa. Maria perua, como eu. O sapato é dourado. Dourado. Alvoroço, adoro. É chique, adoro. Mas era tido como sapato de festa. E quando eu abri a porta, eu falei, Maria, o que você está fazendo com esse sapato, minha filha? Por que você está mexendo nessa caixa? Esse sapato é novo. Ela falou, estou mexendo porque quero dançar, mamãe. Fiz minha casinha de boneca, chegou a hora do baile. E eu estou com vontade de dançar. Posso, mãe? Posso dançar com meu sapato novo dourado? Sabe o que eu respondi para minha filha? Dance, Maria. Devia ter dançado mais, amado mais, chorado mais, ter visto o sol nascer.
A minha Maria vai usar o sapato dourado dela nesse período quantas vezes ela quiser. E depois que tudo isso passar, nós vamos perceber o quanto algumas coisas vão ganhar valor e perder valor. Mas que fique estabelecido, a nossa relação e a nossa união é para sempre. Lembra da minha fala? As duas coisas sagradas da minha família, da minha vida? Uma é a minha família e outra é a minha sala de aula. E que os sapatos dourados saiam do meu armário, do seu armário também. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Fiquem com Deus.